limite de uma função é o conceito do cálculo que representa a área sobre a curva da função entre dois limites ou extremos no eixo x. A definição formal usa o conceito de soma de Riemann como definição. A definição formal da integral seja fx uma função contínua no intervalo, AB a integral definida de f e de a até b é dada por essa soma, essa fórmula que vai ficar aqui embaixo, que representa a e b é o intervalo da integração, delta x b igual a p menos a sobre m é a largura do subintervalo que dividimos o intervalo em n partes. E x, essa fórmula, essa parte da conta aqui, é um ponto qualquer dentro de um eixo. E a soma dessa fórmula é a soma de Riemann. A parte de exemplo, então aqui está o exemplo que a gente pegou, onde nós temos uma integração, né, no intervalo de 0 a 1, onde a parte vai ser integrada é 2x mais 1 elevado à quarta. Vamos usar aqui o método de substituição, onde nós vamos pegar, vamos considerar que t é 2x mais 1, né, porque o método de substituição é para quando a gente vai chamar uma parte da função de alguma coisa, dar um outro nome a ela para que a gente possa trabalhar com essa função. Então, considerei aqui como 2x mais 1 igual a t. Então, para a gente realizar esse método, a gente tem que derivar esse valor aqui também. Então, derivando o t, né, no caso, ficaria 2. Só que, no caso, o dt seria igual a 2, né? E aí, passando o dx para o outro lado, ficaria dt igual a 2dx. Só que como não aparece aqui nessa minha função 2dx, vou passar o 2 dividindo o dt, né? Então ficaria dt sobre 2, por isso que esse 2 aparece aqui. Então nós temos aqui, né, a integração de t elevado a quarto sobre 2. Como esse daqui é a mesma coisa que meio, isso aqui pode sair da integração. Então a gente coloca aqui do lado de fora e integra apenas t a quarta dt. E como aqui essa é uma integração direta, então a gente soma o r, no caso do expoente, mais 1 e divide por próprio r mais 1 também. Então fica assim, meio vezes t a quinta sobre 5. Agora já podemos substituir, porque a integração já foi realizada. Então a gente substitui 2x mais 1 elevado à quinta. Aqui, então ele multiplica esses valores, então por isso que o 10 está aqui embaixo. E aqui é nesse intervalo, de 0 até 1. Então nós vamos pegar o primeiro intervalo, substituir x nele, e depois substituir em 0, que no caso 1 elevado à quinta por 10, e aqui é 3 mais 1 elevado aí aqui daria 3 à quinta. Então, finalizando tudo, seria o resultado igual a 121 dividido por 5. Eu vou falar sobre o conceito de camada cilíndrica. O que é uma camada cilíndrica? É o espaço entre dois cilindros com o mesmo eixo central, um dentro do outro. Aparece aqui dois cilindros, esse espaço entre eles é a camada cilíndrica. Ela aparece em muitos contextos da física, engenharia e matemática, principalmente quando usamos coordenadas cilíndricas para descrever objetos tridimensionais. Esse tipo de estrutura é comum em isolantes térmicos, tubos com paredes grossas ou de distribuições de carga elétrica. As coordenadas cilíndricas ajudam a descrever essa região com base na distância até o eixo, o raio, na altura e na rotação ao redor do eixo.
O conceito mais associado ao volume é que ele representa o espaço ocupado entre dois cilindros. Ao invés de olhar o volume de um único objeto sólido, estamos interessados no quanto de espaço há entre os dois cilindros. É como se pegássemos um único cilindro, fizéssemos o contorno de cima dele do cilindro interior e do exterior, e a gente fizesse a conta do espaço entre esses dois. Esse conceito é útil quando queremos calcular, por exemplo, o material necessário para construir a parte de um tubo, ou a quantidade de fluido que pode passar por uma tubulação oca. Mesmo sem usar fórmulas, podemos entender que o volume depende do tamanho dos cilindros e da altura dessa camada. Quanto maior a diferença entre os dois cilindros, maior será o volume da camada. Meu nome é Herbert e eu vou explicar sobre como utilizar a fórmula do volume de camada cilíndrica. Primeiro a gente precisa entender o que é a fórmula da camada cilíndrica. A fórmula da camada cilíndrica é uma técnica usada em cálculo para encontrar o volume do sólido de revolução. Esse método é particularmente útil quando estamos lidando com uma rotação em torno de um eixo que não coincide diretamente com o gráfico da função, especialmente em relação ao eixo vertical e eixo horizontal. Então, o eixo x e o eixo y. A gente também precisa saber que a ideia por trás das camadas cilíndricas é imaginar o sólido sendo decomposto em várias casquinhas cilíndricas finas. Casquinhas, né? Camadas, como se fossem umas camadas. Cada uma dessas camadas pode ser vista como um cilindro muito fino, cujo volume individual pode ser somado para aproximar o volume total do sólido. Tá? Então, a gente precisa saber agora como utilizar, né, a fórmula do volume de camadas cilíndricas. A fórmula usada para o cálculo é essa aqui. É V igual a integral de A até B, de 2π de x, f de x dx, onde o A tem que ser maior ou igual a zero e menor que B. Então, para concluir, o método da camada cilíndrica ele é útil especialmente em casos onde outras técnicas, como discos ou anéis, etc., não são aplicáveis. Ele permite encontrar volumes de sólidos de revolução de maneira mais fácil e eficaz, mesmo quando a rotação não é em torno do eixo natural da função. Sólido de revolução usando o método das camadas cilíndricas. Tá? Esse método é usado quando giramos uma região em torno de um eixo, normalmente o eixo do Y ou o eixo do X, e queremos descobrir o volume do sólido que se forma. A ideia é bem visual, em vez de pensar em fatias perpendiculares como no método dos discos. Aqui a gente imagina o sólido como formado por várias cascas cilíndricas fininhas, como se fossem rolinhos ocos, um dentro do outro. Para entender melhor, vamos lembrar da fórmula, né, de um volume dessas camadas, que é o volume é igual a 2π vezes o raio, vezes a altura, vezes a espessura. Cada camada é como um cilindro oco, como mostra aqui no slide, para a gente entender melhor. Né? Para a gente memorizar a fórmula, né, a gente pode pensar como uma casca comum, cortada e achatada, como na figura abaixo. Bom, o raio sendo a distância até o eixo de rotação, a altura determinada pela função, e a espessura sendo um pequeno o ΔX ou o ΔY. Quando a gente soma todas as camadas infinitamente finas, usamos uma integral para encontrar o volume total. Então, vamos voltar na fórmula aqui. A fórmula geral fica assim. O volume é igual à integral de AB de 2π vezes o x, vezes a função de x dx. Na prática, isso significa que o x representa o raio da casca, a f de x é a altura dessa casca e o dx é a espessura da camada. Agora vamos ver um exemplo para deixar tudo isso mais claro. O volume para aqui. O exemplo acha o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y. Aí, primeiramente, a gente precisamos saber para calcular, que é o raio da base, a altura e a espessura.
Bom, com os dados aqui que temos obtidos, né, a figura anterior, podemos ver que a circunferência é igual a 2π vezes x, a altura, a f de x é igual a 2x ao quadrado menos x cubo, e a espessura dx. Então, pelo método das camadas, das cascas, o volume encontrado é esse aqui. Fazendo todos os cálculos, a integral de 2πx vezes 2x ao quadrado menos x cubo dx. 2π sai para fora, multiplica x vezes 2x quadrado menos x cubo. Aí sim eu vou calcular a integral, aplicar os limites e assim a gente chega no volume de 16π quintos. Bom, o método das cascas, né, cilíndricas, transforma um problema 3D em uma integral que depende da função e dos limites do intervalo. Então esse método ele é muito útil principalmente quando a rotação em torno de um eixo paralelo à variável da integração, ele também pode ser mais fácil do que o método dos discos em certos casos. Vale a pena praticar para entender bem. Bom, obrigado. E aí, professora, eu sou o Matheus e eu vou estar explicando a parte aqui dos cilindros na indústria. Primeiramente, eu quis trazer algumas aplicações do cilindro na indústria, e a primeira delas aqui no slide é o cilindro de gases. Esses cilindros, eles são bastante utilizados ali como botijões de gás, garrafa de refrigerante, água com gás, justamente porque o cilindro ele tem uma forma que é capaz de reter melhor esses gases do que as outras formas geométricas. Aí eu trouxe essa garrafa de água com gás aqui como exemplo. Você pode ver, ó, eu aperto ela não explode nem nada, nem cede, por causa dessa forma cilíndrica dela. Ela é capaz de reter melhor o gás. O segundo exemplo aqui é o cilindro pneumático. Ele não parece muito que ele é um cilindro, mas dentro dele tem um cilindro, e dentro desse cilindro tem um pistão. Ele é acionado ali e ele gera movimentos para as coisas, por exemplo, porta de ônibus, essas coisas. Aí, por último, tem os cilindros aqui nas indústrias, nas fábricas em geral. Ele é bastante utilizado por causa da forma dele, que é capaz de abrigar bastante coisa dentro. E por que ele é uma opção mais favorável? Porque ele é bastante barato de ser produzido, ele aplica uma força justamente quando é liberado um ar ou algum fluido, ele vai para dentro dele, ele é acionado, ele recebe essa energia e libera uma força. Então ele acaba sendo bastante viável e em conta para ser produzido. E por último, tem alguns exemplos aqui, como os reservatórios, a maioria dos reservatórios são cilíndricos. Tem essa engrenagem, que ela é uma peça cilíndrica concêntrica, e tem esse túnel, que ele é justamente o tema da nossa apresentação, que é os cilindros a integrar em camadas. É isso. Sobre a importância dos cilindros na construção civil. Os reservatórios de água, muitas vezes, eles são projetados com o formato de cilindro, que é, no caso, esse aqui que nós estamos vendo, né? Esses reservatórios de água, eles podem ser utilizados em diversos empreendimentos. Entre eles, por exemplo, o hospital, que no caso seria um uso doméstico. Para a gente comparar o porquê a gente tem preferência para usar o reservatório cilíndrico, e aqui a gente utiliza muito bem a palavra preferência, porque o que vai me determinar de fato é a minha topografia do terreno, certo? Mas a gente consegue perceber que aqui a gente tem o reservatório taça, e ele apresenta uma base menor, né? Uma base mais fina, vamos dizer, e aqui em cima a gente tem um cilindro um pouco mais robusto. Já no caso dos cilindros, né, desses reservatórios de água cilíndricos, a gente tem uma maior capacidade de armazenamento de água, né? Isso se deve ao fato pela própria parte geométrica desse sólido, por ele ter uma base que tem um diâmetro, né, maior. Então, eu tendo esse diâmetro maior, eu consigo maior armazenamento de água aqui dentro.
No caso da construção desses reservatórios, a altura também deve ser levada em consideração pelo fato da pressão da água ser calculada através da altura. É por isso a importância dos cilindros na construção civil.